Bom dia, meus irmãos, a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Irmãos, hoje vamos meditar na palavra de Deus, vamos refletir na mensagem do Senhor, nas Escrituras, na sua santa palavra. E hoje a palavra de Deus que nós vamos meditar se encontra lá no livro de Devarim, ou seja, Deuteronômio, capítulo 34, os versos 4 e 5 da Santa Palavra de Deus. E nós vamos meditar em cima desse texto bíblico, dessa mensagem, e vamos nos alimentar. E eu tenho certeza que, tanto para mim, tanto para você, vai ser de grande utilidade essa palavra. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Amém? Vamos lá para a leitura do texto. Salmos, Deuteronômio 34, 4 e 5. Diz assim a palavra: E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando lhe disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor havia dissera, como o Senhor havia dito. Irmãos, eu estava aqui vendo essa palavra, vendo essa mensagem, e vocês conhecem a história de Moisés. Eu acredito que quase todos vocês conhecem um pouco da história de Moshe, ou seja, Moisés, o libertador, o legislador do povo hebreu, do povo de Israel, do povo judeu, né? Moisés teve uma importância muito grande, e até hoje tem uma importância muito grande na história bíblica, na história das Escrituras. Moisés, ele foi um tipo de Messias na sua época. Moisés foi aquele que viria para libertar o povo, né? Deus usou Moisés para ser o libertador do povo hebreu, libertador do povo que era escravo lá no Egito. Foi através de Moisés que o povo teve conhecimento das leis de Deus. Foi através de Moisés, no Monte Sinai, que Deus entregou as suas palavras, Deus entregou os seus ditos, as suas leis, as suas prescrições, os seus estatutos. Deus entregou o seu caráter a Moisés em forma de Torá, em forma de instrução para o povo de Israel e para as demais nações que peregrinavam junto com o povo de Israel. E Moisés, ele é fundamental nesse processo. Deus o capacita, Deus o dá sabedoria. Através da vida de Moisés, Deus realizou milagres incríveis, sobrenaturais. Deus abriu o mar vermelho. Enfim, vocês conhecem um pouco da história de Moisés. Mas a palavra aqui vai dizer que Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel, né? Para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, Moisés, ele, apesar de ter todas as qualidades que eu já mencionei anteriormente, Moisés, ele tropeçou, né? Porque Deus disse a Moisés, quando estava no deserto, que quando os hebreus tivessem sede, ele com seu cajado, ele tocassem na pedra e a pedra jorraria água. Mas Moisés, ele acaba desobedecendo a Deus, porque ao invés dele simplesmente tocar na pedra, ele teve um momento de raiva, de fúria, o que é normal. Como Moisés, como todos nós, era falho, tinha suas limitações, tinha a sua carne também, tinha a sua inclinação para o mal, como todos nós. Como todos nós. Somente Jesus Cristo é que era santo 100%. E Moisés, através digamos, desse vacilo, desse tropeço, Moisés acaba ferindo a rocha no momento de fúria, no momento de desespero. Os hebreus ali no seu
ouvido reclamando, murmurando, debatendo juntamente com Moisés, né? Murmurando no ouvido de Moisés. Moisés ele teve um momento de fúria, um momento de desespero, de desequilíbrio, e acabou batendo na rocha e ferindo a rocha. A rocha jorrou a água, mas não foi isso que Deus tinha falado para ele. Então, por causa disso, por causa desse momento de descontrole, momento de desespero, essa falta de controle emocional de Moisés, esse tropeço, Deus disse assim a Moisés que iria permitir que Moisés apenas observasse essa terra prometida, essa terra que emanava leite e mel, que Moisés poderia vê-la, mas não poderia entrar nela. Então, aí a Bíblia vai dizer que isso era um sonho de Moisés, era um sonho do coração de Moisés. Moisés tinha esse sonho no seu coração em entrar nessa cidade juntamente com seus irmãos. Mas Deus não permitiu, porque Moisés havia tropeçado, Moisés havia não feito aquilo que Deus tinha ordenado, né? Moisés não cumpriu a vontade de Deus. E quando a gente não cumpre a vontade de Deus, quando a gente não faz a vontade de Deus, não cumpre aquilo exatamente como Deus quer, a gente paga o preço, a gente sofre consequências. É assim que funciona. É claro que a Bíblia vai deixar claro, e eu creio também dessa forma, que Moisés foi salvo. Moisés foi um grande homem. E essa desobediência de Moisés não o tirou a salvação, a vida eterna. Moisés também há de ressuscitar, assim como todos os mártires, todos os homens e mulheres de Deus que já morreram no passado e que morrem no dia de hoje. No dia da volta do Senhor, nos ares, os mortos ressuscitarão primeiro. Então Moisés também há de ressuscitar, juntamente com os demais mortos, crentes no Messias. Mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra, essa terra prometida. Esse foi o preço que ele pagou. Então, o que eu quero dizer para você neste dia é que nem todo sonho que está em seu coração, nem tudo que está no seu coração, que é o seu desejo, é seu sonho, que hoje está no seu coração, Deus vai realizar, Deus vai permitir que aconteça. Porque Deus é assim, meu irmão. Deus é assim. Às vezes, muitas atitudes nossas, muitas falhas. Deus sabe que nós somos imperfeitos, mas muitas das coisas que nós fazemos por impulso, por não estarmos equilibrados, não sermos pessoas equilibradas, muitas das vezes isso vai nos punir, isso aí vai nos castigar, isso vai nos tirar de vivenciar, vai nos interromper de vivenciar coisas boas, coisas novas. Isso foi isso que aconteceu. Moisés não perdeu sua salvação, mas Moisés perdeu de desfrutar da terra prometida. Moisés perdeu de desfrutar dessa terra que manava leite e mel, junto com seus irmãos. Então era um sonho que Moisés tinha no seu coração e que Deus não permitiu. Deus não realizou, Deus não concedeu esse sonho. Mas Deus continua sendo Deus por causa disso. Deus é o mesmo Deus. Por que Deus fez isso? Porque Ele é justo. Deus é justo. Deus age com justiça. Deus não é como eu nem como você. Deus age com justiça. Moisés não merecia desfrutar dessa terra. Moisés não acabou tropeçando. E aí Moisés acabou morrendo com esse sonho no seu coração. E aguarda, é claro que recebeu a sua salvação da sua alma. Aguarda o dia da redenção. Aguarda o dia onde todos vão ressuscitar naquele grande dia. Mas é isso, meus irmãos. Muitas das vezes nós não vamos perder a salvação, mas nós vamos perder de desfrutar das maravilhas e das bênçãos de Deus nessa existência. Moisés poderia ter provado dessa terra prometida. Moisés poderia ter vivenciado, curtido, desfrutado, mas não foi possível, porque Moisés acabou tropeçando, Moisés acabou cometendo uma falha ali diante de Deus, e Deus perdoou, é claro, né? Mas teve que colher os frutos dessa desobediência.
todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós fazemos algo que Deus não aprova, ou quando Deus manda nós fazer algo e nós não fazemos, né? Deus nos perdoa porque Deus é nosso Pai, Ele nos ama, mas Ele é justo. Ele vai dar a tua recompensa de acordo com as tuas obras, de acordo com a tua obediência. Obediência gera frutos, e esses frutos são bênção, são coisas maravilhosas que Deus pode fazer por nós nessa existência física. E Moisés, ele perdeu de desfrutar desse sonho em seu coração justamente por isso. Porque Moisés havia feito algo que Deus não tinha mandado. Ele feriu a rocha. E aquela rocha, de certa forma, simbolizava a Cristo. Porque Cristo é a fonte de água viva. Cristo é a fonte de água, da água que você bebe e nunca mais tem sede. Não era simplesmente uma rocha, mas era um simbolismo. Assim como Moisés simbolizava o Redentor, que é Jesus, a rocha também simbolizava Jesus como provedor da água viva. Amém? E quando ele fere a rocha, automaticamente é como se ele estivesse ferindo o Messias. E Deus não poderia permitir isso. Deus não poderia se omitir diante dessa injustiça que ele fez com a pedra. Amém? E seu sonho teve que ser cancelado, teve que morrer com esse sonho no seu coração. Amém? Então, para resumir, para o vídeo não ficar tão longo, nunca pense que Deus vai realizar todos os sonhos do seu coração, mas somente aquilo que Ele quer, mas somente aquilo que convém a Deus, mas somente aquilo que Deus aprova, porque Deus é justo e Ele vai agir conforme a sua justiça, não a justiça dos homens. Amém? Muitas das vezes nós achamos que nós somos merecedores de tudo, mas nós não somos merecedores de nada. Tudo aquilo que nós recebemos como recompensa, como livramento, como algo maravilhoso da parte de Deus, é graça, é misericórdia. Amém? Então, se você tem sonhos no seu coração, coloque-os na mão de Deus. Coloque-os na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, será realizado. Se não for da vontade de Deus, descarte. Amém? Descarte. Lembre-se que o importante é a sua vida eterna, é a sua salvação, é a salvação da tua alma. Amém? As coisas desse mundo, as bênçãos físicas são boas também, mas a mais importante é a que há de vir do futuro com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Deixa um like, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo com o nome inscreva-se. Inscreva-se. Então aperta nesse botãozinho de se inscrever, clica no sininho de notificações, deixa o teu like, compartilha essa palavra com quem você ama, no grupo da família, dos amigos, enfim. Compartilhe essa palavra, faça com que essa palavra chegue a mais vidas, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe.